Agora, a gente vai dar um passo a seguir e eu vou mostrar para você como faz uma rosa. E para isso eu vou mostrar primeiro as pinceladas. A gente vai fazer primeiro com o bloco e logo em seguida, como a gente já fez anteriormente, eu vou fazer com a tinta líquida para que você consiga entender e faça também se caso você não tiver o bloco, não tem desculpa para não fazer. Esse design é um design um pouquinho mais difícil de entender, por isso mesmo eu vou desmembrar as pétalas da rosa para que você consiga entender. Então, antes de mais nada, antes de fazer a rosa, de você querer treinar direto, querer fazer a rosa direto, eu quero que você venha treinando as pinceladas, uma a uma, para que você consiga desenvolver, entenda isso depois quando a gente for fazer o desenho da rosa. Então, a técnica é a mesma. Vou usar aqui, estou usando um pincel chanfrado desta vez, que eu acho que é mais fácil o ângulo para fazer a rosa, porém, se você não tiver o chanfrado, não tem problema. Esse aqui é o 331, número 14 da Ceramic. E o que eu vou fazer? Na rosa, eu preciso que a extremidade, que a ponta, seja branca, porque a gente vai fazer um degradê. Na própria maquiagem da rosa, a gente vai ter a parte de iluminação e a parte de sombreamento. Então, a extremidade, onde recebe luz, que são as pontas da rosa, vão estar em branco. E a parte do meio, sempre o centro, vai estar com uma cor mais escura. Aqui, no caso, vai ser essa parte mais vermelha, tá? Então, é necessário que a pontinha esteja em branco. Umedeci o pincel e venho fazendo o tradicional, vai e vem aqui, para que eu consiga a pincelada ideal. Feito isso, a gente vai começar o traço, que a gente chama de O, tá? Então, primeiro eu vou fazer subindo, posiciono o pincel e vou fazer um semicírculo, subo e desço. É essa pincelada que você vai treinar de imediato. Você tem que observar que sempre a parte branca fica para a extremidade do lado de fora. Então, treina isso aqui primeiro. Como se fosse um C. Feito isso, a gente vai fazer o contrário. A gente fez para baixo, subindo e descendo. Agora a gente vai descer e subir. Subiu, desceu e subiu. Subiu, desceu e subiu, tá? Feito essa parte, a gente vai fazer o posicionamento das pétalas ao redor. Vou recarregar aqui o meu pincel. E a gente vai trabalhar com as pinceladas laterais. Então, eu posiciono o pincel e vou fazer como se fosse uma vírgula. Lembrando que aqui do lado, quando você quiser chegar essa parte mais fina aqui, você vem com a pontinha do pincel. Pressiona, virando e vai levantando o pincel. Por isso é super importante treinar em separado essa técnica. Virou o pincel, somente a parte de fora vira. Eu mantenho a parte escura no lugar e vou virando a parte de fora e venho trabalhando com a parte branca, tá? Vai ser sempre assim, vai ser sempre essa técnica. Novamente. Agora a gente vai treinar a parte de baixo. Tá? Que é um pouco maior, tá? É como se fosse essa aqui, um pouco maior. Estou fazendo aqui o posicionamento das pétalas de uma maneira reta. Porém, o ideal é que as pétalas elas fiquem um pouquinho tremidinhas, porque na natureza ele não é tudo redondinho. As pétalas da rosa, ela tem uma variação, ela tem como se fosse um tremidinho. Então é isso a gente também tem que treinar. Você conseguiu fazer essa parte aqui, você vem e treina o tremidinho que eu vou mostrar. Vou posicionar de um lugar ao outro aqui, para que você consiga entender. A gente vai fazer movimento de vai e vem. Então, eu subo e desço. Subo e desço, arrastando o pincel. Ele fica com esse formato super bonito aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Subo e desço. Movimento de vai e vem mesmo.
E aqui embaixo também. Subo e desço até formar a pétala. Em cima também. Aí vocês já conseguem identificar a flor aqui, tá? Vou começar agora a juntar, anexar todas as pétalas que a gente fez em separado. Vocês viram que eu fiz toda em volta aqui. Agora eu vou posicionar o miolo e eu vou fazer em separado para que você consiga entender. O miolinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pincelada de sobe e desce pequenininha, assim. Agora, onde terminou um aqui, a parte do branco, a gente vem fazendo um ó. E aí a gente tem o miolinho da flor aqui, tá? Miolinho da rosa. Agora a gente vai posicionar esse miolo aqui. Então a gente fez toda essa parte de estrutura de fora aqui. Pode ser quantas folhas você quiser aqui. Pode ser 4, podem ser 5 ou 6, quantas folhas você achar interessante aqui. Então, a gente vai fazer no mesmo sistema, vou fazer com as tremidinhas. Se você achar necessidade de treinar primeiro com os formatos, com os traços reto, também pode fazer. Mas procura fazer depois com a tremidinha, que vai ficar mais bonito, vai ficar um trabalho mais apresentável. Então, eu vou fazer as pétalas no vai e vem, subi e desci, fiz a primeira de cima, agora venho fazendo dos lados, no vai e vem, e deixo sempre o meio aqui, não vou fazer isso aqui juntinho, eu preciso deixar esse espaço para fazer as outras pétalas, aqui é a junção das outras pétalas. Umedeço o pincel sempre que eu achar que tá difícil de deslizar, eu venho umedecendo o pincel. Posição branca sempre para fora. Vai, vem e desce. Vai, vem e fecha. Então, eu fiz aqui 5 pétalas. E agora eu vou fazer o miolinho. Agora eu vou fazer o miolinho. Então, eu venho aqui, subo e desço. E faço a junção. Descendo e subindo. Tenho aqui o miolinho da nossa rosa. Agora a gente vai fazer a pincelada que a gente fez em separado. Então, eu vou posicionar as minhas pétalas de lado. Lembrando que sempre a pontinha aqui, quando eu quiser fazer mais fina, eu venho com o cabinho, com a extremidade do pincel trazendo o branco. Mesma coisa, dou uma viradinha, trago o pincel aqui. Se ficou essas partes aqui de dentro, a gente vem com a parte em vermelho e vem cobrindo aqui. O meu traço começa a partir do miolo, sempre a partir do miolo. Eu não posso traçar em cima ou muito atrás. Aí eu já tenho aqui o miolinho com algumas pétalas. Preciso encher de mais pétalas aqui. Então, eu venho fazendo a partir daqui ao mesmo trabalho, uma segunda camada de folhas aqui fora, acompanhando aonde a gente já fez. Vai e vem. E agora aqui eu consigo posicionar algumas outras pétalas. Sempre da onde terminou uma folhinha, venho virando. E com a pontinha branca, somente com a pontinha branca agora, com essa pontinha aqui do pincel, eu venho criando algumas outras luzes. Vou molhar só mais um pouquinho, tá muito seco. Aí eu consigo aqui
dar uma iluminada a mais, só com a pontinha do pincel. E aí é só vir corrigindo a parte que tá escura, que faltou tinta. A gente já tem a rosa aqui. Vou acrescentar as folhinhas, que é basicamente o mesmo traço. Vou usar aqui um pincelzinho reto, pode ser maior, pode ser menor. Esse aqui eu tô usando o 236S da Ceramic, numeração 12, que ele tem a quantidade de cerdas menores aqui. E tô usando esse bloco de cor verde. E aí a gente vem posicionando da mesma maneira. Quero tracinhos de vai e vem, termino um lado e termino o outro. Venho aqui e faço um tracinho. Posso fazer de ambos os lados. Eu fiz com a extremidade a cor verde mais clara para fora e a parte de dentro o verde mais escuro. Porém, eu posso mudar aqui também, se eu quiser. Vai do gosto aí. Posso fazer verde escuro para fora e o verde claro para dentro. Ok? Se eu quiser, eu venho aqui acrescentando um pouquinho de iluminação a mais, com o pincelzinho fino. Então eu venho com o branco e venho dando acabamento aqui em algumas áreas. Essa aqui é a nossa rosa de On Stroke, ficou pronta. E eu quero assim deixar claro para que você não desanime se de imediato você não conseguir fazer ela, porque é uma técnica um pouquinho mais elaborada e realmente é difícil de fazer. O que vai contar aqui é o treino, tá? Então você precisa treinar as pinceladas e entender o sentido do pincel, para que lado vai, como gira. Então é o treino que vai fazer toda a diferença. Eu sempre digo isso. Para você não desistir, continua treinando, continua fazendo, uma hora você vai conseguir. Começa lá pelo tubarãozinho, por técnicas mais simples, para que você consiga entender como virar, como trabalhar o pincel. Eu tenho certeza que você vai conseguir com o treino. Vou fazer a técnica da rosa agora utilizando a tinta líquida, porque se você não tiver os blocos, não tem motivo para não tentar. Vamos tentar com a tinta líquida também. Agora, eu vou usar o pincel reto para fazer a rosa com a tinta líquida. Esse aqui é o 230S16. Para fazer a rosa, eu não quero que fique uma cor tão viva, esse rosa tão aberto. Eu quero um rosa um pouquinho mais fechado. Então, eu vou fazer a mistura do rosa com um pouquinho do vermelho. Então, eu venho aqui e faço uma misturinha da tinta líquida vermelha. Como eu falei, a cor escura sempre uma quantidade um pouquinho menor. Coloquei um pedacinho aqui. Já vou deixar um pouquinho de tinta vermelha aqui também. Vou fazer a misturinha. Então, eu tenho aqui um rosa um pouquinho mais fechado. Isso aqui é opcional, se você quiser fazer com o rosa aberto, também tá valendo. Ou fazer direto com o vermelho. Em pincelada de carga dupla também é possível. Eu quero só demonstrar que a gente consegue utilizar 3 cores no mesmo pincel aqui com a tinta líquida. Você vai fazer os treinos da mesma maneira, tá? Em separado, assim como a gente fez com o bloco, aqui utilizando a tinta líquida. Então, a gente posiciona a cor mais escuro, o vermelho mais escuro numa extremidade. Vou deixar aqui para não sujar a minha tinta lá. Então, eu venho aplicando daqui. E vai dar uma manchadinha aqui, não tem jeito. A tinta líquida
ela faz um pouquinho mais de sujeira e você vai ter que recarregar mais vezes. A gente vem fazendo as bordinhas no vai e vem até fechar a sua pétala. Faz o mesmo treino que a gente fez, que você viu, faz o treino em separado. É super importante isso. Tanto com a tinta líquida, com os blocos, é super importante que você faça o treino em separado. Que você consiga entender as pinceladas. Vou novamente reaplicar. Essa é a parte chata da tinta líquida, que você tem que ficar reaplicando o produto. Mas vale muito a pena, porque a gente consegue um efeito super bonito também. Então, dos dois lados, se possível, nas duas extremidades, e um pouquinho do branco. Vou voltar aqui. E venho fechando. Um pouquinho do branco, mais. A característica da tinta líquida é que ela não desliza tanto quanto o bloco. Então, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer isso aqui. A gente vai fazer a parte do miolinho. Então, da mesma maneira. Subiu, fechou. Um pouquinho mais do branco. Então, a gente já tem as extremidades da rosa e o miolo. Agora, a gente vai fazer as folhas laterais. Da mesma maneira, onde acabou aqui o miolinho, a gente vem trabalhando a folhinha lateral. Virando. Vamos agora nas folhinhas de baixo. Vou novamente carregar aqui. Se você achar necessidade, faz isso que eu tô fazendo para que a tinta fique aplicada em toda a extremidade. E aí, é só carregar. Fazemos aqui as folhinhas de fora. E faltou aqui as últimas folhinhas. Sempre com a posição da parte branca para o lado de fora. Sempre. Faço mais algumas folhinhas aqui e aonde ficou sem tinta, a gente vem aplicando com um lado mais escuro. A gente tem aqui o resultado. Vou fazer o acabamento assim como eu fiz com a tinta de bloco, com um pouquinho de tinta branca para reforçar as partes em branco. Vamos agora fazer a folhinha. Também, nesse caso eu vou usar carga dupla. Então, como vocês já sabem, aplica de um lado e do outro, uma extremidade, de um lado e do outro, na outra extremidade. Vai ficar assim. Vou pôr um pouquinho do amarelo também, que eu achei que esse verde tá muito... Olha, ficou um verde mais bonito. E aí é só desenhar a folhinha da mesma maneira.
pro lado de fora. E o lado escuro para fora e o lado claro para dentro. Mais um pouquinho de tinta. Do lado de fora. E ficou finalizado assim a nossa rosa. Então, você consegue identificar aqui a diferença de um para o outro. Obviamente, com a tinta de bloco, o acabamento fica mais perfeito, fica mais fácil conseguir o efeito de transição de cores. Mas também é super possível. Então, a gente tem que tentar, tem que treinar, na verdade, com o material que a gente tem. Não pode deixar de fazer. Combinado? E com esse design de rosa, você vai conseguir aplicar ele nas maquiagens no rosto, na face, ou fazer mesmo no braço, fazer em gestacional, em gestantes. Você vai conseguir aplicar as rosas junto com outros tipos de design. Com gotas, arabesco, você consegue formar uma maquiagem com esse design de rosa.